Fala amigos, para vocês que não me conhecem, eu me chamo Eli Lima dos Santos e eu estou aqui para dar uma palavra para você. Então gente, hoje eu venho com esse vídeo aqui gravando para simplesmente compartilhar com vocês o que está no coração de Deus e talvez você que esteja aqui ouvindo esse vídeo esteja passando pelas mesmas situações, da qual muitas vezes a gente entra em estações em nossas vidas que a gente não entende o que acontece. Muitas vezes a gente está, se maravilhando numa estação e de repente a gente entra em outra, que às vezes a gente sente, nossa, aonde está Deus? Senhor, onde está o Senhor? Então eu quero compartilhar com vocês hoje uma simples palavra falando sobre confiança. É isso mesmo que você está ouvindo, confiança. Confiar em Deus muitas vezes é uma grande aventura. Confiar em Deus muitas vezes é uma grande aventura. Eu estou falando de confiar em Deus não é simplesmente quando você tem um carro na garagem, quando você tem uma casa própria, quando você tem dinheiro no banco, quando você tem comida que não falta na sua casa. Porque é muito bom, é muito simples e é muito fácil também falar assim: confia em Deus, você tem um carro lá na garagem. Confia em Deus, você tem lá uma casa própria. Confia em Deus, você tem dinheiro na sua conta vindo todo mês, entrando na sua conta. Mas quando a gente não tem nada disso, quando a gente começa a olhar ao redor e ver que você já entregou currículo por todo lugar e as portas parecem que não estão abrindo, quando você começa a olhar para o seu filho e você vê que ele precisa de roupa, que ele precisa de comer, que ele precisa se vestir, que ele precisa se educar, que ele precisa estudar numa escola, e você começa a ficar, nossa, justamente são essas coisas que a gente entra, certas estações que a gente entra, que a gente olha e diz: meu Deus, onde é que o Senhor está? Às vezes a estação que o carro quebra, muitas vezes a estação, vamos dizer assim, do deserto, ou vamos dizer do esticar de Deus, ou vamos dizer do confiar em Deus. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra que diz assim, em Mateus capítulo 6. Eu quero compartilhar com vocês porque todas as vezes que eu me sinto angustiado, ou me sinto triste, ou me sinto sinto as pressões desse mundo, eu corro para essa passagem aqui, para confrontar a minha própria alma e dizer assim: ei alma, você tem um pai. Ei alma, ei, você tem uma pessoa que cuida de você e essa pessoa é seu pai, e ele é grande, ele está fazendo coisas grandes, por mais que você não veja, por mais que você não consiga enxergar, mas Deus está fazendo algo sobrenatural e poderoso. E olha, eu digo uma coisa para vocês: as perdas que a gente muitas vezes perde, as coisas muitas vezes que não acontecem, vai passar, toda estação passa, e você vai ver que todas essas coisas serão acrescentadas. Então, o que na Bíblia diz? Vamos lá para a Bíblia. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25 e 34 diz: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os pássaros que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Essa é uma pergunta que Jesus confrontou aquele povo naquele tempo e confronta até hoje nós, quando nós lemos a palavra de Deus. Ele fala: será que vocês não são mais importantes do que os pássaros? Em outra, em Filipenses diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com orações de agradecimento. Ou seja, isso é uma palavra muito incrível, porque muitas vezes a gente começa a olhar para as circunstâncias do não tenho nada, do não está acontecendo, e a gente acaba se distraindo com o agradecimento. Então eu acho que quando a gente começa a passar por esse tipo de estações, a gente começa a agradecer. Eu quero falar isso para vocês porque eu já passei por isso. E eu estou aqui para ser aberto para vocês e falar para vocês que eu também já passei por isso. Eu já passei por uma estação de escassez. Eu me lembro quando eu estava no ministério no Brasil, tudo estava fluindo. Pessoas estavam sendo salvas, manifestações da glória de Deus, o poder de Deus caindo, as pessoas eram assim
totalmente tomadas pelo Espírito Santo. Toda quinta-feira pessoas eram sendo salvas. Mas quando eu olhava para minhas necessidades pessoais, como eu me lembro. Eu me lembro que eu já passei por momentos que eu não tinha roupa, que eu não tinha sapato, que só tinha uma roupa para ir para a igreja. E a mesma roupa muitas vezes eu usava para ir à escola, em eventos. E nessa estação ao qual eu falei, muitas pessoas lá, né, tudo fluindo, maravilhoso, multidão, muitos grupos pequenos e tudo. Mas quando eu olhava, minha conta de água estava atrasada, minha conta de luz estava atrasada. Eu olhava de manhã, me acordei, eu me lembro como se fosse hoje, me acordei de manhã e olhei dentro do meu armário para comer alguma coisa, não tinha nada. E até eu falei: mãe, cadê o café da manhã? Cadê o pão? Gente, naquele tempo eu passei, sabe, compartilhar isso para vocês é um pouco desafiador, porque eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos a qual a gente diz: Senhor, onde é que o Senhor está? Eu já estou entregando meu currículo por todo lugar, as portas não estão abrindo. E exatamente, foi nesse tempo que eu passei, que eu e a minha mãe, passamos, né? Meu irmão pequeno também naquele tempo morava com a gente. E a gente passou por um problema, um processo, vamos dizer assim, um esticar de Deus, uma escassez, a qual a gente não tinha comida para comer, a gente não tinha dinheiro para pagar nossas contas. Mas eu digo uma coisa para vocês: Deus nos sustentou até aqui. E hoje, olhando para trás, eu digo: Senhor, obrigado, porque o que nós passamos, nós crescemos. E muitas vezes a gente começa, se a gente não entender isso, a gente vai para um lugar de vitimismo. A gente começa a entrar para um lugar de vítima. Mas por que as pessoas não ajudou a gente e tal? Aquele ministério não ajudou a gente. Aquelas pessoas, a gente começa a entrar para um lugar de vitimismo. Mas se a gente começar a ver: Deus, obrigado, porque o Senhor nunca me abandonou. Por mais que eu não tinha comida, eu não tinha roupa, mas a Tua presença basta. A Tua presença me basta. E eu acho que coisas assim acontecem em nossas vidas para que a gente venha confiar mais em Deus. Para que a gente venha ir mais profundo. Porque é fácil falar de confiança quando a gente tem muitas coisas ao nosso redor. É fácil falar quando nossas contas estão sendo pagas. É fácil falar quando tem comida na nossa mesa, como eu já falei. Mas confiar em Deus quando você olha para o lado, não vê nada, não vê porta abrindo, o mar não abre, você tá com o cajado várias vezes: abre mar, e o mar não abre. Eu sei que é difícil. Mas eu quero dizer para você que assim como Deus me fez passar, mas não quer dizer que eu tô livre dessas coisas. Isso não quer dizer que eu não vou nunca passar por essas coisas mais na minha vida. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso quer dizer que aquela palavra que o Senhor diz em Isaías, né? Por mais que você passe pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Por mais que você passe pelas águas, as águas não vão te afogar. Eu estou com você em todos esses momentos difíceis. A gente sente, dói, gente, dói mesmo. Dói ver muitas vezes nossas crianças que precisam de comida, que precisam, né? A gente começa a ver as necessidades do mundo. E Jesus começa a nos confrontar e falar: olha, vocês não precisam se preocupar com isso. Essas são as coisas do mundo. O mundo se preocupa com essas coisas. E às vezes a gente diz: mas por que não se preocupar? A gente tem que se preocupar sim. A gente ouve muitas desse tipo de vozes, né? Vou dizer para você que deu o seu sim para Jesus, continue dando o seu sim para Jesus. Eu quero dizer para você que caminhar com Jesus, que está indo à igreja, tem gente que até fala outra coisa: mas eu dou meus dízimos, minhas ofertas, as portas estão abrindo, será que é uma maldição hereditária? Será que é isso? Não, gente. Não é nada de maldição hereditária, não é nada disso. É Deus provando a sua fé. E sabendo que Deus prova a gente. Ele quer provar o nosso coração, para saber se realmente nós dizemos sim para Ele em todas as situações. É como um Provérbios diz: é melhor ter um pão seco e dormir em paz do que ter muitas coisas e não ter paz. Então essa palavra que eu quero dizer para você hoje: confia no Senhor. Confia em Deus com todo o seu coração, por mais que seja difícil. A gente passa por muitas situações, mas nós sabemos que no final de todas elas,
nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Deus abençoe vocês. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e saber que confiar em Deus é a melhor coisa que existe. E quando você se sentir com esse sentimento que está apertando você, das circunstâncias, corre para Jesus, olha essa palavra e ministra na sua vida de novo. Porque é assim que eu faço, quando eu me sinto sufocado, quando eu sinto algo vindo, porque a gente é humano, a gente não pode dizer que não, a gente não sente nada, é porque a gente não, a gente sente sim. Quando a gente começa a sentir isso, quando eu começo a sentir isso, eu corro para a palavra e eu começo a agradecer a Deus, eu começo a dizer, Senhor, obrigado, eu começo a me lembrar daquilo que me dá esperança. Então Deus abençoe vocês.